Fala galera, beleza? Hoje vamos ver um pouquinho sobre a arquitetura de um CLP. Pois bem, vamos ver um pouco do que é que tem dentro de um CLP, para poder a gente conseguir entrar nos assuntos mais específicos. Como ele é um equipamento eletroeletrônico, ele precisa de uma alimentação. Essa alimentação é feita em corrente contínua, ou seja, DC, Direct Current, em sua maioria em 24 volts. Alguns CLPs têm entradas AC. Porém, dentro do CLP vai ter um retificador no qual vai reduzir essa tensão para DC, já que a gente está trabalhando com microprocessadores. Todo CLP tem uma unidade central de processamento, uma UCP, que analogamente a um computador seria a CPU, né? A unidade central de processamento, onde vai rodar todo o programa, onde o programa vai ser processado. Temos também memórias do tipo fixas e voláteis. Basicamente, nós temos somente esses dois tipos de memória. Memória fixa e memória volátil. O que é que vem a ser uma memória fixa? Uma memória fixa é aquela que a gente, quando grava, ela fica gravada mesmo que a gente tire a alimentação. Diferentemente da volátil. A memória volátil, enquanto a gente está mantendo o circuito alimentado, ela vai guardando a informação. Porém, se a gente remover essa alimentação, essa memória vai ser apagada, o que dá a característica de volatilidade dela. E temos também dispositivos de entradas e saídas. É onde a gente vai conseguir interagir com o CPU, com o nosso CLP. É onde a gente vai colocar sensores, onde a gente vai poder ligar atuadores e etc. E por final, temos um terminal de programação, que é onde a gente vai programar o nosso CLP. Ou seja, será o nosso computador ou uma IHN próxima a ele. A arquitetura basicamente é feita desta forma. A fonte de alimentação, como a gente já viu, DC, vai alimentar todo o nosso circuito, que vai ser, em sua maioria, a CPU. Em sua maioria que eu falo é porque a CPU é o que mais consome corrente nesse caso. Mas, vamos prosseguir. O microprocessador vai ser alimentado por essa fonte. Não só o microprocessador, mas todos os equipamentos dentro do CLP. Esse microprocessador vai estar intrinsecamente ligado bidirecionalmente, ou seja, vai estar lendo ou escrevendo algum programa na EPROM. EPROM é uma memória do tipo fixa dentro de um CLP. Um tipo de memória EPROM pode ser análogo a um cartão de memória, ou um pendrive, ou um CD, ou um disco rígido. É uma memória do tipo fixa. Ou também podemos ter memórias do tipo flash, EEPROM e etc. Nessa memória, sempre vai estar guardado lá o sistema operacional, a start do CLP, a sequência de operações e os drivers de comunicação. Certo? Por outro lado, nós temos também uma ligação bidirecional com memórias do tipo voláteis, que é mais conhecida como memória RAM. Lá vai estar guardado o programa do usuário, configurações de dados e imagens dos dados de entrada e saída. Iremos trabalhar um pouco melhor sobre esses tipos de memória ao decorrer do nosso curso. Porém, vamos pensar da seguinte forma. Se eu desligo meu CLP e ligo novamente, como o meu programa estava no programa de usuário estava em uma RAM, como é que ele não some, já que ele é uma memória volátil? Para isso, a maioria dos CLPs vem embutido com uma bateria interna lá dentro. Essa bateria será responsável por manter o programa do usuário lá dentro da memória do CLP. Alguns dados que possam ser perdidos em algumas plantas de processos ficam guardados na memória RAM com essa bateria aí. Então, se essa bateria dá defeito, alguns CLPs param de funcionar. Outros continuam a funcionar, porém, quando você desliga, se perde toda a informação que estava guardada na memória.
O microprocessador também tem uma comunicação bidirecional com os dispositivos de comunicação. É através deles que a gente vai conseguir enviar arquivos para o processador processar e para interagir com o CLP. Esses dispositivos de comunicação são unidade de programação, ou seja, vai ser o nosso computador ou o equipamento que a gente vai utilizar para programar o CLP. A gente irá pegar da unidade de programação, enviar o programa para ele e dele será feito pelo microprocessador uma escrita na memória ROM ou na memória RAM, dependendo da sua aplicação. E assim terá uma comunicação bidirecional. Veja que se eu pegar alguma coisa daqui, eu posso livremente passar por todo esse caminho. E assim vice-versa. Os dispositivos de comunicação também estão inclusos áreas locais de trabalho, que nesse caso pode ser uma IHM, que veremos nesse curso também. IHM é a interface humana-máquina. É aquelas telas onde a gente pode programar de forma simples o CLP ou ter um sistema de supervisão, já que a gente tem um esquema bidirecional aqui também. Temos também dispositivos de comunicação para ter bidirecionalidade em comunicação com módulos locais de entrada e saída. É onde a gente vai colocar os módulos de entradas e os módulos de saídas. A maioria dos CLPs já vem com algumas entradas e algumas saídas. Esse aqui seria o módulo local. Porém, temos CLPs que é possível ser expansíveis e a gente vai poder colocar um módulo estendido de entradas e saídas. A gente vai poder colocar no rack outros módulos de entradas e de saída, também com comunicação bidirecional com o microprocessador. E por fim, temos as estações remotas de entrada e saída. Isso aqui está mais ligado a estações onde se utiliza as redes industriais para poder pegar entradas e saídas. Ou seja, utilizar a internet, por exemplo, para pegar informações de sensores. Ou utilizar uma comunicação HART, Wi-Fi, para enviar informações a algum atuador ou vice-versa. Bem, pessoal, isso é basicamente a arquitetura de um CLP. Espero que todos compreendam para que a gente possa dar prosseguimento ao nosso curso.